E aí, minha gente, estamos começando aqui o nosso Balanço Geral Vale, todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o nosso litoral norte. Você que está acompanhando a gente agora, 1h15, tarde, portanto, dessa quinta-feira. Que alegria poder estar com você aqui, gostoso nesse dia tão bonito. Céu azul aqui, a gente está num calor, né, Eduardo? Pois é, rapaz, 30 graus agora em algumas localidades aqui no nosso Vale do Paraíba. Hoje é feriado em Santos, a galera tá mais tranquila, tá mais de boa, tá mais suave. Então eu espero que vocês estejam bem, está curtindo aí. A galera que às vezes conseguiu emendar também no litoral o feriado que nós tivemos ontem em São Paulo e que vai seguindo, portanto, nas nossas cidades litorâneas. Um prazer tê-los aqui com a gente, tá bom? Lembre de mandar o seu zap 996331075. Leon, a galera já tá mandando mensagem aí pra gente, 996331075. Avisa a criançada que hoje a gente vai ter uma visita pra lá de especial. Você conhece um emu, Eduardo? Um emu, ele é uma ave, parece uma siriema, um avestruz. É diferentão, muito diferente. Ele veio, visitou aqui nosso estúdio e a gente mostra pra você daqui a pouco o que é um emu. Não conhece? Vai conhecer hoje, então fique atento, fique ligado, avise a criançada que já já a gente mostra aqui pra você, tá bom? A polícia faz uma operação e consegue deter 2 suspeitos de envolvimento com a morte de um jovem. Esse crime aconteceu em uma adega na cidade de Taubaté no último dia 16 e tem chamado muito a atenção. Quem acompanha e vai trazer todos os detalhes pra gente é a Francine Padilha. As investigações estão bem avançadas, né, Fran? Boa tarde pra você. Estão sim, viu, Leandro? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você ressaltou, esse homicídio aconteceu no dia 16 de janeiro em uma adega na Avenida Itália, em Taubaté, que é uma avenida muito importante da cidade e também muito conhecida por conta da vida noturna. As pessoas frequentam bares, restaurantes ali na Avenida Itália. E esse rapaz de 22 anos estava em uma adega quando foi baleado. Logo que o crime aconteceu, Leandro, os policiais já começaram o trabalho de investigação. Inicialmente, colhendo imagens das câmeras de monitoramento. Claro, o objetivo era identificar os envolvidos nesse homicídio. Depois disso, os policiais ouviram algumas testemunhas e em menos de 24 horas conseguiram identificar 3 suspeitos. Pois bem, na manhã desta quinta-feira foi montada uma operação especial para cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Mandados de busca e apreensão nas casas desses envolvidos e também os mandados de prisão. E a polícia conseguiu prender 2 desses suspeitos. Um tem 18 anos e o outro 19 anos. O terceiro envolvido, segundo a Polícia Civil, permanece foragido. A polícia disse, Leandro, que amanhã deve atender a imprensa exatamente para passar mais detalhes dessa investigação que já está bem avançada. Então, o que é preciso saber nesse momento? A motivação do crime, se de fato esse jovem foi assassinado após uma briga ali, foi uma situação ali do momento, ou já havia um outro tipo de conflito entre esse jovem e os envolvidos no crime. Também precisa saber qual foi o papel de cada um desses envolvidos nessa morte do jovem de 22 anos. Essas informações a gente vai conseguir amanhã com a polícia, que já marcou uma coletiva de imprensa para conversar com os jornalistas e esclarecer as razões, os motivos desse crime que aconteceu no dia 16 de janeiro em Taubaté. A boa notícia é que 2 suspeitos já estão presos. Um permanece foragido, mas segundo os policiais, em breve ele também deve ser detido. A gente volta com você. Obrigado, viu, Fran, pelas informações ao vivo. Aqui é questão de tempo, né, para que esse terceiro meliante seja preso, seja identificado, já foi identificado, a polícia tenha, portanto, as informações sobre ele e consiga detê-lo. Foi um crime que chamou atenção porque foi uma das avenidas mais movimentadas, né, ali na cidade de Taubaté, uma avenida que reúne muitos jovens, principalmente, que gostam de estar com os amigos, de se reunir, de ir num bar, enfim, o que a juventude gosta de fazer mesmo. E aí chama atenção porque você tem pelo menos 3 ou 4 envolvidos nesse crime e precisa saber da motivação. A polícia diz que amanhã vai esclarecer qual a ligação de cada um deles para entender
como foi esse crime. Foi uma briga que eles se envolveram ali no local ou já havia tido uma discussão, uma briga, um problema entre esse grupo e esse rapaz que acabou sendo morto? A família desesperada, a família, claro, ali dessa pessoa que acabou morrendo pedindo justiça, e eu tenho certeza que a polícia está trabalhando e vai, portanto, esclarecer amanhã. E a gente traz informações aqui para você, tá bom? A Polícia Civil de Caçapava está investigando a morte de um motorista de aplicativo. A vítima e o carro que foi queimado foram encontrados na área rural da cidade. Esses suspeitos já foram identificados e agora são procurados pela justiça. Balança na reportagem. Sequestro. Extorsão. Tortura. Você vê que é uma logística muito difícil até da polícia encontrar o corpo, né? Estava muito bem escondido. O desfecho do desaparecimento de um idoso trabalhador é assombroso. Foi aqui, doutor? Foi aqui que o corpo foi encontrado. Por dias a fio, o sumiço de seu Carlos, de 62 anos, mobilizou centenas de pessoas em buscas incessantes. Imagina que vai deparar com uma cena dessa, que ele esteja amarrado, precisando de ajuda, que ele esteja, né, não sei, de repente já pensamos até que tivesse em buraco, porque aqui tem um monte de buraco, tem um monte de rio. A gente, sinceramente, é muita coisa que passa pela cabeça, sabe? Mas o destino final da última corrida que o motorista de aplicativo aceitou era a morte. Acompanhada das equipes da Polícia Civil que investigam o caso, nossa equipe chega ao local em que o corpo do seu Carlos foi encontrado. Uma área rural de Caçapava, interior do estado, bem distante da via, inclusive da estradinha de terra, cerca de 400 metros da estradinha de terra também, próximo a um bambuzal. Qual que era o estado de decomposição em que o corpo foi encontrado? Então, ele foi encontrado parcialmente decomposto, né, mas tinha alguns sinais de identificação do falecido. Quais eram os sinais? Como a roupa que ele estava usando, é a mesma roupa do dia do desaparecimento, e também um cartão de aplicativo no bolso com o nome da vítima. A gente trabalha com a linha de latrocínio. Foi um roubo que não deu certo e acabaram matando a vítima. O reconhecimento de seu Carlos por familiares só foi possível ser feito através da bermuda que ele usava. Não houve velório. E o enterro aconteceu às pressas. Um suspeito chegou a ser ouvido na delegacia e contou aos investigadores que recebeu a ligação do criminoso dizendo que tinha um carro, o carro da vítima, para vender a R$100. Esse suspeito negou a proposta, disse que não queria se envolver em nenhuma ação criminosa, porém teria emprestado R$50 para ajudar na fuga do assassino. Por que esse suspeito não ficou detido, doutor? A princípio, a gente não tinha elementos que colocavam ele na cena do crime. A gente sabia que ele tinha tido contato com o autor principal, mas agora, com o decorrer das investigações, a gente está colhendo mais elementos que levam ele até a cena do crime. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que seu Carlos é retirado do próprio veículo e colocado em outro carro, o carro dos criminosos. Na manhã seguinte, o veículo do motorista de aplicativo sequestrado foi encontrado assim, completamente carbonizado. A principal hipótese levantada é de que seu Carlos tenha sido asfixiado em um cativeiro dentro de uma comunidade carente. Foi aqui, doutor? Foi aqui que o corpo foi encontrado. Um trajeto bem longo, né? Que os criminosos fizeram para desovar esse corpo. Trajeto longo, difícil acesso, né? Então, por isso que a gente tem certeza que tinha mais homens, não só um, que no caso era o casal, envolvidos, até porque uma pessoa, depois de falecer com o corpo pesado, totalmente solto, uma pessoa sozinha é impossível conseguir trazer, fazer esse percurso todo e deixar o corpo aqui, né? O que teria dado errado no meio do caminho aí para eles terminarem com esse assassinato em vez de levarem o dinheiro dele? Então, a gente acredita que eles devem ter forçado o senhor a dar alguma senha ou arrumar algum dinheiro que não foi conseguido. O endereço em que o carro foi incendiado batia com a localização do rastreamento do celular do seu Carlos. Era a partir dessas pistas que familiares e amigos procuravam por vestígios do paradeiro do idoso. A identidade dos 4 suspeitos de envolvimento nesse esquema cruel não pode ser revelada para não atrapalhar as investigações. Mas o cerco começa a se fechar.
gente já está com a investigação já totalmente direcionada, falta só alguns detalhes para a gente fechar a investigação. Já temos até os suspeitos e a gente tem convicção absoluta que é latrocínio. É por crimes bárbaros assim que o nosso Vale do Paraíba tem se destacado de forma muito negativa aqui no estado de São Paulo como a região mais violenta, né? Pelo menos na questão de crimes contra a vida, de assassinatos. Esse caso aí contra o senhor Carlos, motorista de aplicativo, a polícia trabalha como, neste momento, investigando o latrocínio, porque pode ter levado dinheiro. E o que o delegado doutor Hugo disse é importante, né? Às vezes, os criminosos podem ter tentado fazer com que ele liberasse ali alguma senha bancária, quisessem mais dinheiro, ele não quis. E pode ser, pelo menos essas são as investigações nesse momento da polícia, que aí os criminosos passaram, portanto, a torturá-lo e a matá-lo. Né, que é o desfecho muito triste dessa história. Eu sei que ser motorista de aplicativo é muito difícil, é complicado, mas eu acho que se a gente for rendido por criminosos, eu acho que a gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, podendo pagar com a nossa própria vida. Então, muito cuidado, você que é motorista de aplicativo, fique atento, principalmente com quem você atende, veja se está tudo certo, porque infelizmente nós estamos vivendo uma situação muito difícil aqui no Vale do Paraíba, principalmente nessa questão de crimes contra a vida. A Polícia Militar faz uma operação na região sul de São José dos Campos. Essa ação nas ruas e também em avenidas ali da região é parte das comemorações do aniversário de 47 anos do Comando do Policiamento do Interior. Vamos ver. Viaturas da Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, fiscalizam ruas e avenidas, além de estabelecimentos comerciais. São 47 viaturas, temos o apoio aqui do helicóptero Águia da Polícia Militar. Estamos fazendo uma grande operação, saturação em todas as imediações da Avenida dos Evangélicos, travessas, adjacentes e etc. A operação de combate à criminalidade acontece na região sul de São José dos Campos. O objetivo, dentro do nosso plano de policiamento inteligente, é reduzir os indicadores criminais da região e elevar a sensação de segurança da população local. A ação, denominada de Operação Impacto, faz parte do aniversário de 47 anos do CPI-1, o Comando de Policiamento do Interior. Amanhã será uma solenidade aqui do aniversário de 47 anos, vamos ter a entrega de medalhas, vamos passar um clipe alusivo à história do CPI, que mostra a construção aqui do nosso quartel, das nossas instalações, todo o progresso aqui desse grande complexo, e nós vamos ter a presença de várias autoridades, a presença também da população, porque quem faz aniversário é o CPI, mas quem ganha o presente é a população, com as nossas modernas instalações e com as nossas operações. Nessa operação, 3 pessoas foram detidas por tráfico, 7 veículos vistoriados e 16 motos, portanto, foram fiscalizadas. O motociclista morreu num acidente na rodovia Dutra, em Queluz. A batida foi no quilômetro ali, por volta do quilômetro 13, na pista sentido São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a moto da vítima bateu na traseira de um veículo de carga e acabou, portanto, tombando na pista, como a gente tem visto aí nas imagens. Outro caminhão que vinha atrás e estava carregado com papelão atingiu a moto e os 2 pegaram fogo. A rodovia ficou interditada para o controle do incêndio. O congestionamento no local passou de 2 quilômetros. A via só foi totalmente liberada depois de mais de 3 horas. Uma Kombi também pegou fogo no Jardim Alvorada, em São José dos Campos. Isso assustou quem passava ali pelo local. Veja as imagens aí. Olha, o veículo estava na Avenida Aclimação. O Corpo de Bombeiros foi chamado e aí controlou as chamas. Ninguém ficou ferido e o local foi deixado em segurança. Não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. Quanto carro pegando fogo, hein? Caramba! É isso aí, portanto, registrado aqui na cidade de São José. Vem comigo que eu tenho um recado para você. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu estou aqui hoje para te dizer que você pode começar o ano de 2023 com o sorriso dos seus sonhos. Quer saber como? Com a Copi. A Copi é a solução definitiva para os seus problemas de falta de dente. Tá com dor na dentadura? Ou até mesmo incômodo com o próprio sorriso? É isso mesmo, lá eles vão resolver para você. A Copi é focada no sorriso completo. Sabe por quê? Porque lá eles têm tudo para você. O que você precisar
do jeito que você quiser. Acesse agora mesmo o centroodontologicodopovo.com.br. Vou repetir, centroodontologicodopovo.com.br. Lá tem todos os endereços mais perto de você. Nesse ano novo, sorria mais, sorria com a Coop. Muito bem, minha gente. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, participou de um evento de posse da nova diretoria da ACONVAP, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Durante esse encontro, Felício Ramute falou sobre as perspectivas para a região. O vice-governador tem coordenado o plano integrado entre o Estado e a Prefeitura de São Paulo para cuidar da população em situação de rua e atender também os usuários de drogas na área central da capital paulista. Ele também é presidente do Conselho Estadual de Desestatização. A nova direção da ACONVAP vai atuar em 2023 e 2024. No último final de semana, a gente teve a oportunidade de conversar com o Felício Ramute no nosso Visita na Record. A gente falou sobre diversos aspectos. Você confere no r7.com.br/litoral e vale. Tem lá o nosso Visita na Record. Ele fala, inclusive, a respeito dessa questão do trabalho que deve ser desenvolvido ali na região da Cracolândia, em São Paulo, uma das situações mais sensíveis ali da capital, mas a gente isso é multiplicado em todas as nossas cidades com uma enormidade, né, de usuários de drogas e também de moradores de rua que têm dominado aí as nossas cidades. Pindamonhangaba é a segunda cidade do país a receber a certificação de cidade inteligente pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. São José dos Campos já tinha recebido esse título em março do ano passado. O processo durou menos de 6 meses. Foram analisados e aprovados 121 indicadores de diversas áreas, como segurança, saúde e também condições sociais. Pindamonhangaba atingiu mais de 94% da meta e conquistou o nível platina, o mais alto, portanto, neste processo. Parabéns aí à cidade de Pindamonhangaba. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre um assunto que gera repercussão, gera polêmica. Muita gente pode ser favorável, muita gente não é. Mais uma cidade do Vale anunciou o cancelamento do carnaval. Dessa vez, foi Cachoeira Paulista. Segundo a administração, a decisão foi tomada em conjunto com os blocos de carnaval. Essa medida leva em consideração a atual situação do município, que foi afetado pelas fortes chuvas na última semana. Se o dinheiro vai ser investido realmente aí para ajudar a cidade a se reconstruir em relação à chuva, eu acho que é digno. O que a gente não pode fazer é acabar com uma festa popular. Eu sei que gera polêmica, tá? Só porque parte da opinião pública é contra. Eu acho que sempre aconteceu o carnaval, a gente tem prioridades. Se você tem dinheiro para fazer o carnaval, por que não fazer? Tem parte da população que gosta. É uma festa muito tradicional do Brasil. A gente não pode politizar o carnaval. Tem muita gente que politiza tudo aí, né? Inclusive o carnaval, em falar que é uma festa pagã, que não pode ter. Eu não gosto, não quero que as pessoas se divirtam. Cada um tem o direito de se divertir. O que a gente tem que ver são prioridades. A Prefeitura de Cachoeira Paulista diz que, em conversa com os blocos de carnaval, diz que vai priorizar ali o que foi destruído pelas chuvas. Se bem que eu não vi o que foi destruído exatamente em Cachoeira Paulista. Se fosse grande, teria chegado para mim, não sei. Né? Poderia mostrar o que aconteceu em Cachoeira Paulista para cancelar o carnaval e para que isso acontecesse. Agora, tem cidade aqui no Vale, por exemplo, Sara, que decidiu, com base na opinião da internet, cancelar o carnaval. O prefeito tem que ter pulso de falar, olha, eu quero, as pessoas também querem, parte da população quer, a gente tem que ser democrático. Não é porque uma parte não quer que a outra que não quer que não vai ter, né? Porque senão assim fica fácil, né? Eu não gosto de azul e aí nós não podemos ter nada azul, né? Democracia é uma palavra que a gente tem que tem todos os pontos, né? Quem gosta, tem quem não gosta. Enfim. Hoje é dia de quadro Balanço Pet. Lembra que eu falei para vocês de uma visita super especial? Roda a vinheta que vocês vão ver. Que comida gostosa, né? Meu Deus. Vocês devem estar se perguntando aí. É pet? Pois é, rapaz. Olha, tá gostosa a comida? Tô aqui com o João Pedro.
Ele é operador de turismo. E aí, minha gente, ô João Pedro, é um avestruz? Esse rapaz é um... Boa tarde. Boa tarde. Esse rapaz é um emu australiano. É parente do avestruz. É uma ave, óbvio. Sim. É parente, né, do avestruz? Eles são parecidos. Do mesmo grupo de aves, né, que são as aves ratitas. Então tem semelhanças, as pernas grandes, fortes, pescoço comprido, e são aves que não voam. Não voa, né? Não voam. E você cria o emu para quê? Como um pet. Como pet mesmo. Inicialmente eu choquei um ovo de emu para ser o meu bichinho de estimação, criei uma conta no Instagram como uma brincadeira e a história foi longe. Eu acho que ele vai ficar andando aí. E aí você cria emu lá, e quantos você tem? Nós temos 3 emus adultos e esse filhote. Apesar do tamanho, ele é um filhote ainda. Filhote ainda. E cresce mais um tantão, chegam a 1,70 de altura. Então ele vai ficar bem maior. Fica, ó, se você quiser oferecer a couve também, ele come. Aqui, rapaz. É menino ou menino? Não dá para saber? A gente não sabe ainda. Para descobrir, precisamos fazer um exame de sexagem. E para fazer o exame tem que fazer uma coleta de amostra. Eu sou meio protetor, assim, fico com dó de fazer a coleta. E de onde veio a ideia de você criar, né, emu ali no espaço de vocês? Me perguntam com muita frequência isso e acho que em cada situação dou uma resposta diferente. Todas as respostas são verdadeiras. Porque é uma junção de questões. Eu acho que era um encantamento que eu tinha com dinossauros. Eles são parecidos mesmo. Aquelas aves pré-históricas, né? E para além disso, é a própria identidade do animal, né? É um bicho muito curioso, simpático. No meio dessa história também teve um anúncio de uma chocadeira que fez com que acontecesse toda essa questão dos emus, que eu acabei comprando a chocadeira e fui descobrir o que dava para chocar na chocadeira. Ele é curioso, né? Olha lá. Eles são espertos. Aqui a gente está dando couve, né? Isso. Ele come couve, Ele come as folhas verdes escuras, come a ração de avestruz, que é a alimentação base dele. Ele tem algumas coisas que não é legal oferecer. As pessoas sempre pensam que isso é alface. Alface não é um bom alimento para a maioria dos pets. Não é? Alface dá dor de barriga nos bichinhos. É um laxante. Entendi. Só as verdes escuras. E como é que são os ovos do emu? Os ovos dos emus são assim impressionantes. São ovos bem grandes e são verdes. É realmente uma preciosidade, assim. Ele não morde, não? Eles usam um bico para explorar o mundo, mas não machuca. Eles não têm mãozinhas, ó. As asas são atrofiadas. Ó, se você conseguir distrair ele com a couve enquanto eu mostro. Ó, isso daqui é a mãozinha do emu. Tem uma garrinha na ponta, inclusive. Então, como ele não tem, né, membros superiores, ele usa o bico para explorar o mundo. As pessoas se assustam achando que está levando uma beliscada do emu e, na verdade, ele só está explorando mesmo. E você cria ele no campo, assim? Sim. Quando ele era filhote, ele ficava dentro de casa, que a gente tinha medo de algum predador acabar pegando. Mas agora ele fica solto. E como é que é a interação dele com as pessoas? Ele é essa curiosidade? A gente pode pegar, pode passar a mão? Sim. Se ele deixar, né? Os emus são muito curiosos, são muito sociáveis, né? Inclusive, eles precisam desse tipo de interação para a qualidade de vida do bichinho mesmo. Se a gente, às vezes, tem uma rotina mais apertada e não passa muito tempo com ele, faz falta, sabe? Ele sente falta mesmo da interação. Aqui é bastante estímulo, eu não sei como que ele vai responder, mas ele, inclusive, aprende alguns truques. Quer ver? Você vai deitar? Deita pra mim. Então ele deita? Ele costuma deitar. Não sei se ele vai... E essa questão de deitar significa que ele está receptivo para o carinho. E às vezes ele deita chamando a atenção, assim, ó, para que a gente faça carinho nele. Nós conseguimos até pegá-lo no colo, assim, quando ele se deita. E quanto é que pode pesar? Na realidade, quanto ele pesa, eu não sei se você sabe aí. E quanto ele pode chegar a pesar um emu, por exemplo? Sobre o peso... Você falou que ele vai crescer, né? Vai chegar aí a 1 metro e... Ele pode chegar a 1,70 de altura. Eu não tenho certeza a respeito do peso dos emus, mas ele ainda vai aumentar muito de volume, assim. Inclusive, esse ganho de peso, esse crescimento dele é muito acelerado. Eles chegam a crescer 1 centímetro por dia. A gente brinca que é quase uma usina nuclear de crescimento, assim. Durante os primeiros dias de vida,
De um dia para o outro, assim, nós vimos uma diferença assustadora. E não só o crescimento, a mudança de penas, porque eles nascem com uma outra plumagem, eles nascem listradinhos e conforme crescem vão mudando. Ele nasce pequenininho? Ele nasce uns 20 centímetros, 15 centímetros mais ou menos. E vai? E eles andam curvados dessa forma, então a gente não tem muita noção da altura dele. Mas, se a gente oferece o estímulo para que ele se estique, a gente percebe que eles são realmente altos. Quer ver? Vamos ver se ele... Filhote. E lá você faz, o pessoal vai para visitar mesmo os emus? Sim, nós trabalhamos com turismo rural lá, na verdade, não só com os emus, mas com atrações no geral. A gente faz passeio a cavalo, trilha guiada, piquenique, mas o espaço é inclusive conhecido como Meu Emu por causa deles. Tem rede social, como é que Sim. Toda essa história do nosso sítio e do turismo rural aconteceu por causa do emu. Nós chocamos o ovo e criamos uma conta no Instagram de brincadeira. E isso, nossa, assim, acabou fugindo do nosso controle. As pessoas queriam conhecer e foi nesse processo que aconteceu o nosso espaço. O espaço se chama Fazenda Caracol, mas assim, na região as pessoas conhecem como Meu Emu, por causa deles. Obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Ele já tomou conta aí do estúdio. Que ele está curioso lá. Curioso. Tchau, Emu. Tchau. Quem quiser conhecer mais o trabalho do João e também do sítio ali, da fazenda, dos emus, é só ver aí na rede social que aparece aí na tela para você. Quinta-feira que vem tem mais. Tchau. Estava aqui acompanhando junto com vocês a história do emu. O emu faz sucesso, hein, gente? Se vocês quiserem conferir aí no Instagram do pessoal, estava aberto aqui comigo, cadê? Meu Emu. É só vocês acessarem aí. Desse jeitinho mesmo que a gente lê. Meu Emu. Você deve ter pensado, mas o Leandro tá com outra roupa, é porque não dava para trazer o emu ao vivo, né, gente? Imagina se ele voar, ele não voa, né? Mas se ele fosse para cima da Catarina ali, né? Dar aqueles biquinhos nela, e a gente achou melhor gravar, tá? No próximo bloco eu vou te mostrar o nosso janelão e contar como é que fica o tempo na região amanhã. Não sai daí que eu volto já.